O mundo é muitas vezes abalado por crimes cometidos por indivíduos jovens, cujos atos de violência nos deixam perplexos. As histórias de T.J. Lane, Nathaniel Brasil e Craig Price são exemplos de jovens cujas vidas e as vidas das vítimas foram marcadas por tragédias impensáveis. Essas tragédias geram debate sobre questões complexas como a reabilitação de menores, a segurança nas escolas e as respostas do sistema de justiça diante de crimes cometidos por jovens. O que se deve considerar ao lidar com essas situações? Existe a possibilidade de reabilitação para jovens que cometem atos de extrema violência? Ou seria mais seguro protegermos a sociedade de maneira mais rígida? Essas são apenas algumas das questões que surgem quando refletimos sobre a capacidade de maldade em qualquer idade e o papel da justiça em sua correção. Amarjit Sada é um caso excepcionalmente raro de um assassino em série infantil, ganhando o título de assassino em série mais jovem do mundo por supostamente ter tirado 3 vidas antes dos 8 anos de idade. Ele nasceu na aldeia de Muzahar, em Bihar, Índia, para pais que lutavam para sobreviver. Amit era uma criança um tanto solitária que encontrava consolo em atividades como escalar árvores e explorar a área local. Sua vida tomou um rumo perturbador quando sua tia, que havia encontrado um emprego na cidade, o confiou para cuidar de seu filho, bem como de sua irmã mais nova, enquanto ela se instalava em seu novo emprego. Sob seus cuidados, Amari teria se envolvido em atos chocantes de crueldade. Ele começou beliscando e esbofeteando o bebê, aparentemente tirando diversão dos gritos do bebê. Perturbadoramente, suas ações escalaram quando ele colocou as mãos ao redor do pescoço do bebê em uma tentativa de parar sua respiração. Depois de matar seu primo, ele enterrou o bebê sob a grama e voltou para casa. Quando Amarjit confessou a sua mãe, ela ficou compreensivelmente chocada. Embora seu pai o punisse fisicamente pelo crime, eles escolheram não envolver a polícia e inventaram uma história para a tia. Sua próxima vítima foi sua irmã de 8 meses, que ele estrangulou enquanto seus pais dormiam. De acordo com seu tio, alguns membros da família estavam cientes dos crimes, mas os consideravam assuntos de família. Os crimes permaneceram sem denúncia até que Amari matou um terceiro bebê em 2007. Sua suposta vítima final, uma menina de 6 meses chamada Uzu, relatou sua filha desaparecida depois de deixá-la dormir em uma escola primária. Amarjit teria admitido ter estrangulado o bebê e atingido-a com um tijolo. Ele então levou os aldeões ao local onde a havia enterrado. Amari foi levado sob custódia pela polícia, onde confessou o assassinato de sua irmã 3 meses antes e de seu primo 1 ano antes. De acordo com a lei indiana, uma criança não pode ser enviada para a prisão. Em vez disso, pode ser detida em um lar para crianças até atingir a idade de 18 anos. Testes psiquiátricos sugeriram que Amari sofria de transtornos de conduta e ele foi colocado em um lar na cidade de Munga. Craig Price, também conhecido como The War Slasher, é um criminoso serial condenado cujos atos hediondos ganharam notoriedade pelos crimes assustadores que cometeu em War, Rhode Island, no final da década de 1980. Os crimes de Price e as complexidades em torno de seu caso continuaram a atrair a atenção pública, levantando questões profundas sobre a natureza do mal e as complexidades do sistema de justiça criminal. Craig Price nasceu em 11 de outubro de 1973. Suas tendências violentas ficaram evidentes desde cedo, quando começou a praticar crueldade com animais e demonstrar comportamentos agressivos. No entanto, foi em 1987, com apenas 13 anos, que Price iniciou uma série de brutais ataques que chocaram a comunidade. A primeira vítima de Price foi Rebecca Spencer, uma mulher de 27 anos que ele encontrou perto de sua casa. Price entrou em sua casa, atacou brutalmente e deixou o corpo sem vida para trás. Menos de um ano depois, ele atacou novamente, desta vez mirando em um casal do bairro, John Eaton e suas 2 filhas, Jennifer e Melissa. Price entrou em sua casa, atacando brutalmente as 3 vítimas. A comunidade de War ficou aterrorizada, já que o criminoso continuava foragido. Eventualmente, a suspeita recaiu sobre Craig Price, que tinha um histórico de comportamentos violentos e já havia tido envolvimento com a polícia. Price foi preso em 1989 após uma testemunha fornecer informações incriminatórias e ele confessou os crimes. O aspecto chocante dos crimes de Price não estava apenas em sua brutalidade, mas também em sua idade no momento de sua realização. Com apenas 15 anos,
Price se tornou um dos criminosos seriais mais jovens da história dos Estados Unidos. Esse fato gerou debate sobre a natureza da violência juvenil e a resposta apropriada do sistema de justiça criminal. Devido à sua idade, Price foi inicialmente condenado como juvenil e sentenciado a cumprir pena em uma instalação de detenção juvenil até seu 21º aniversário. No entanto, suas tendências violentas persistiram enquanto estava sob custódia, e ele agrediu outros internos, chegando a matar um. Isso levou a uma reavaliação de seu caso e, em 1992, Price foi condenado e sentenciado a uma longa pena de prisão. Ao longo de sua prisão, Price continuou a ser uma figura altamente controversa. Ele demonstrou pouco arrependimento por seus crimes e esteve envolvido em mais incidentes violentos dentro da prisão. Apesar do potencial para reabilitação, as ações e o comportamento de Price levantaram dúvidas sobre a possibilidade de sua liberação eventual. Craig Price permanece preso em uma prisão de Rhode Island, cumprindo as punições pelos seus crimes. Com essas histórias, podemos dizer que há uma capacidade para o mal em qualquer idade? Fique ligado para mais conteúdos fascinantes e clique naquele card na sua tela. Bever Brothers. As notícias podem dizer Beaver, mas isso é sobre a história dos irmãos Bever, Robert e Michael Bever. O caso envolveu o ato de atrair seu colega de classe, Jamie Goff, para um banheiro na Southall Middle School em Miami, onde ele o agrediu com uma faca, tirando-lhe a vida. A natureza brutal do crime, a pouca idade da vítima e do agressor abalaram profundamente a comunidade. O motivo por trás do ato hediondo de Hernandes tem sido objeto de especulação e análise. Alguns relatos sugerem que ele tinha uma fascinação mórbida por criminosos em série, pesquisando regularmente suas vidas e métodos. Além disso, foi descoberto que ele mantinha um diário cheio de escritos e desenhos perturbadores que retratavam violência. Esses elementos, combinados com o desejo de notoriedade, podem ter contribuído para sua decisão de cometer um crime tão terrível. Após sua prisão, Hernandes enfrentou um julgamento que começou em 2008. A acusação apresentou provas convincentes, incluindo imagens de vigilância e depoimentos de colegas de classe, que estabeleceram a natureza premeditada e calculada de seu crime. Apesar de ter apenas 14 anos na época do crime, Hernandes foi julgado como adulto, provocando um debate significativo sobre a punição apropriada para infratores juvenis. Em 2008, o tribunal considerou Hernandes culpado de homicídio em primeiro grau e o jovem criminoso foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lágrimas brotaram em seus olhos ao ouvir a sentença devastadora. Essa sentença destacou a gravidade de seu crime e o juiz estava convencido de que ele representava uma ameaça significativa à sociedade. A decisão de dar uma pena de prisão perpétua a um infrator juvenil foi altamente controversa e chamou a atenção para os desafios enfrentados pelo sistema de justiça juvenil, o potencial de reabilitação e o delicado equilíbrio entre punição e redenção. Desde sua condenação, Hernandes fez várias tentativas de apelar de sua sentença e reverter a decisão. Ele argumentou que sua idade deveria ser levada em consideração. No entanto, ele nunca teve a chance de deixar a prisão e, em 2021, aos 31 anos, morreu atrás das grades. A autópsia revelou que Hernandes era obeso mórbido, com 1,78 metros de altura e pesando 129 kg, e tinha cardiomiopatia. O caso de Michael Hernandes serve como um trágico lembrete das consequências de problemas de saúde mental não tratados e dos perigos potenciais da exposição à mídia violenta. Ele destaca as complexidades do sistema de justiça juvenil, onde o difícil equilíbrio entre punição e reabilitação continua sendo objeto de debate e reflexão em andamento. Nathaniel Brasil ganhou notoriedade por seu envolvimento em um crime trágico e de grande repercussão que ocorreu em Lake Worth, Flórida, no ano de 2000. Nascido em outubro de 1986, o Brasil tinha apenas 13 anos quando cometeu o ato que alteraria para sempre sua vida e a vida dos envolvidos. Em 26 de maio de 2000, Nathaniel Brasil levou uma pistola roubada e descarregada para Lake Worth Middle School, onde era aluno. Ele entrou na sala de aula de inglês e teve uma discussão com o professor Belry Grunal, que supostamente o repreendera mais cedo naquele dia. Durante a discussão, Brasil sacou a arma e, tragicamente, atirou na cabeça de Grunal, resultando na morte dele.
O incidente enviou ondas de choque pela comunidade e gerou atenção nacional devido à idade do criminoso e à insensatez do crime. Levantou várias questões sobre controle de armas, segurança nas escolas e a influência da mídia sobre o comportamento dos jovens. Brasil foi preso logo após o tiroteio e acusado de assassinato em primeiro grau. Ele foi julgado como adulto devido à gravidade do delito. Durante o julgamento, o advogado de defesa de Nathaniel argumentou que o crime não foi cometido intencionalmente, sugerindo que a arma disparou acidentalmente enquanto Brasil e Grunau lutavam para se dominar. No entanto, a acusação argumentou que Brasil levou a arma à escola com a intenção de prejudicar alguém. Em 2001, Nathaniel Brasil foi considerado culpado de assassinato em segundo grau e agressão agravada com uma arma de fogo. Ele foi condenado a 28 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional somente após cumprir no mínimo 25 anos. Durante o tempo na prisão, o caso de Brasil continuou a receber atenção, com apoiadores defendendo sua liberação e outros argumentando pela manutenção de sua sentença. Ao longo dos anos, houve desafios legais e apelações relacionadas ao seu caso, mas a sentença e a condenação de Nathaniel foram mantidas. Atualmente, Brasil cumpre sua pena na Jackson Correctional Institution e tem previsão de liberação para 18 de maio de 2028. Durante seu tempo na prisão, ele completou com sucesso seu programa de desenvolvimento educacional geral e obteve certificação como paralelo. Simon Kemper, também conhecido como The Co-Ed Killer, é um notório criminoso serial americano que cometeu uma série de crimes brutais na década de 1970. Seus atos de violência chocantes e a natureza arrepiante de suas ofensas lhe renderam lugar como um dos criminosos seriais mais infames e amplamente estudados da história. Nascido em 1948 em Burbank, Califórnia, Kemper exibiu comportamento perturbador desde jovem. Ele tinha um relacionamento conturbado com seus pais, particularmente com sua mãe, para quem nutria profundo ressentimento. A infância de Kemper foi marcada por fantasias violentas e pelo tormento e assassinato de animais, que são frequentemente considerados sinais de alerta de futuras tendências violentas. As atividades criminosas de Kemper começaram em 1964, quando ele tinha apenas 15 anos. Ele tirou a vida de seus avós, atirando em sua avó e atacando seu avô com uma faca. Kemper afirmou mais tarde que esses atos foram motivados por seu desejo de experimentar a sensação de tirar a vida de alguém e de exercer controle sobre a vida e a morte. Após passar anos em uma instituição mental, Kemper foi liberto em 1969, apesar das preocupações levantadas por psiquiatras sobre seu potencial para a violência. Tragicamente, seus medos foram validados. Kemper passou a cometer uma série de crimes brutais no início da década de 1970, principalmente direcionados a mulheres jovens, o que lhe rendeu o apelido infame de Co-Ed Killer. Kemper costumava pegar estudantes universitárias que faziam carona, levando-as para locais isolados, onde as estrangulava e esquartejava. As tendências violentas de Kemper escalaram ainda mais, culminando no assassinato de sua própria mãe e de sua amiga em 1973. Ele decapitou sua mãe e praticou atos perturbadores envolvendo seu corpo antes de se livrar dele. Após isso, ele se entregou voluntariamente à polícia, confessando a série de crimes horríveis que havia aterrorizado a Califórnia. Em 1973, Kemper foi considerado culpado de 8 acusações de homicídio em primeiro grau e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Apesar de seus crimes hediondos, Kemper tem sido objeto de fascínio para pesquisadores e psicólogos devido à sua alta inteligência e natureza articulada. Durante todo o seu tempo na prisão, ele colaborou com especialistas em perfis psicológicos e criminais, fornecendo insights valiosos sobre sua mente e as motivações por trás de seus crimes. Seu caso contribuiu significativamente para nossa compreensão de criminosos seriais. Brenda Spencer. O nome de Brenda Spencer está para sempre associado a um evento trágico que impactou profundamente a nação e chamou a atenção para os desafios intrincados em torno da saúde mental e do acesso a armas de fogo. Nascida em 3 de abril de 1962 em San Diego, Califórnia, as ações de Spencer em 29 de janeiro de 1979 deixaram uma marca indelével em sua comunidade, levantando questões profundas sobre os motivos por trás de tais atos de violência. Consequências de atos violentos e a importância crucial de abordar problemas de saúde mental em estágios iniciais.
Além disso, reacendeu discussões sobre a necessidade de medidas mais rigorosas de controle de armas para evitar que armas de fogo caiam em mãos erradas, especialmente aquelas que lutam contra problemas de saúde mental. James Five Arter, mais conhecido como The Sister Killer, nasceu em 1999. Five Arter ganhou notoriedade como um dos mais jovens criminosos seriais condenados no Reino Unido. Ele estava envolvido em atrair seu colega de classe, Jamie Goff, para um banheiro na Soltou Middle School em Miami. Lá, ele agrediu Goff com uma faca, tirando-lhe a vida. A natureza brutal do crime, a pouca idade da vítima e do agressor, abalaram profundamente a comunidade. O motivo por trás do ato hediondo de Hernandes tem sido objeto de especulação e análise. Alguns relatos sugerem que ele tinha uma fascinação mórbida por criminosos seriais, pesquisando regularmente suas vidas e métodos. Além disso, foi descoberto que ele mantinha um diário cheio de escritos e desenhos perturbadores que retratavam a violência. Esses elementos, combinados com o desejo de notoriedade, podem ter contribuído para sua decisão de cometer um crime tão terrível. Após sua prisão, Hernandes enfrentou um julgamento que começou em 2008. A acusação apresentou evidências convincentes, incluindo imagens de vigilância e depoimentos de colegas de classe, que estabeleceram a natureza premeditada e calculada de seu crime. Apesar de ter apenas 14 anos na época do crime, Hernandes foi julgado como adulto, provocando um debate significativo sobre a punição apropriada para infratores juvenis. Em 2008, o tribunal considerou Hernandes culpado de homicídio em primeiro grau e o jovem criminoso foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Lágrimas brotaram em seus olhos ao ouvir a sentença devastadora. Essa sentença destacou a gravidade de seu crime e o juiz estava convencido de que ele representava uma ameaça significativa à sociedade. A decisão de dar uma pena de prisão perpétua a um infrator juvenil foi altamente controversa e chamou a atenção para os desafios enfrentados pelo sistema de justiça juvenil, o potencial de reabilitação e o delicado equilíbrio entre punição e redenção. Desde sua condenação, Hernandes fez várias tentativas de apelar de sua sentença e revertê-la. Ele argumentou que sua idade deveria ser levada em consideração. Essas histórias nos convidam a refletir sobre a natureza da violência juvenil e a complexidade do sistema de justiça. Será que a juventude, com suas mentes em desenvolvimento, tem a capacidade de mudar e se reintegrar à sociedade, ou a gravidade dos atos cometidos exige uma resposta mais severa e permanente? O caso de cada um desses jovens evidencia não apenas a dor das vítimas e suas famílias, mas também a luta interna da sociedade para equilibrar a busca por justiça e a possibilidade de reabilitação. No fim, a pergunta permanece: até onde vai a capacidade de maldade em uma idade jovem? E o que podemos fazer para prevenir que tragédias como essa se repitam? A resposta, talvez, esteja em um sistema que seja ao mesmo tempo justo e capaz de oferecer oportunidades de mudança, mesmo diante do mais profundo sofrimento.